José Manuel, será que o tempo está mesmo a mudar? É isso que está a acontecer? Alguma coisa está a mudar, mas sabes uma coisa, uma das coisas mais curiosas é que, de facto, nós temos péssima memória do tempo. Achamos sempre que ou está mais calor, ou está mais sol, ou está mais chuva, ou está mais úmido, ou está mais frio, ou está mais quente. Pronto. E quando vamos ver os registros, as coisas não são exatamente assim. Eu vou-te recordar 5 provérbios portugueses. Sim, vamos lá. 2 sobre março e 3 sobre abril. Em março, chove cada dia um pedaço. Março, marçagão, de manhã inverno, à tarde verão. Direi que, se isto já tem séculos, chover em março é normal. E abril? Abril, águas mil, coadas por um mandil. Mas depois há outros, que é abril molhado, ano abastado. Abril frio e molhado, enche o celeiro e farta o gado. Estamos a falar de um país rural, não é? Claro. Era num país rural, antigo, quando a parte das pessoas viviam, que tinham uma noção mais próxima de quando chovia, não chovia, da falta que a chuva fazia ou não fazia, não é? E muito mais dependente dessas condições. Óbvio, não é? Chuva nesta época, por exemplo, num país onde, enfim, hoje em dia a maior parte do gado cresce em celeiros, não é? Portanto, e com milho importado, nomeadamente, e rações, mas quando o gado anda no campo, como nós vemos nos Açores, por exemplo, é preciso, e nos Açores chove muito, chove as 4 estações todos os dias, como se costuma dizer, convém que a erva cresça e para isso chover é importante, não é? Ora bem, curiosamente, saiu agora, enfim, ainda é uma versão curta, eles habitualmente depois fazem uma versão mais alargada, o boletim climatológico para março do IPMA. E tem um quadro muito interessante. Aliás, é a única ilustração, depois os boletins completos têm mais ilustrações, sobre que coloca o mês sobre se foi mais frio, mais quente e mais chuvoso ou menos chuvoso. E eu próprio, que também tinha achado que, apesar de tudo, tinha chovido bastante e vivo no campo, também tenho uma relação diferente com a chuva, verifiquei que o ano passado choveu mais em março do que este ano. Apesar do ano passado termos estado em seca, o país ter estado em seca. Quer dizer, tivemos seca, atenção, isso são dados para o país, claro. São dados para o país, portanto, e tivemos sobretudo o ano passado seca no sul. Sim. Portanto, e no Algarve. E Sim, ainda hoje há barragens no Algarve, a barragem do Arade e a barragem, elas são várias, há pelo menos 2 delas que ainda estão bastante abaixo do que deviam estar e não sei até que ponto é que vão já encher para os níveis suficientes. Mas este ano choveu mais no sul, até, por exemplo, uma das diferenças do Nória e desta tempestade também estamos a receber agora, do Nória e da anterior, sobretudo da anterior, do Martinho, foi que vieram um bocadinho ao contrário, portanto, do que é habitual. Nós habitualmente recebemos ventos do norte, sobretudo no verão, mas recebemos vento do norte e sobretudo no caso do Martinho, que foi aquela que teve aquilo que foi mais excepcional, mais raro, ou então eu não diria mais raro, que foi muito vento, mas foi muito vento, não foi no país todo, foi muito concentrado na região de Lisboa. Muito concentrado, com maiores danos, sobretudo, na região de Lisboa. E na região de Lisboa, numa zona de que se tem falado pouco, eu já falei aqui algumas vezes, nós ontem tivemos finalmente dados concretos sobre o que se tinha passado, que é a Serra de Sintra. E a Serra de Sintra é uma zona que apanhou, enfim, a Serra de Sintra fica no enfiamento do Cabo da Roca, e o Cabo da Roca foi onde foi registado a maior rajada de vento, e essa sim é uma rajada extrema, praticamente 170 km por hora, e portanto caíram muitas árvores. 100 mil árvores é a estimativa neste momento dos parques de Sintra. Eu já me tinha percebido, quer dizer, está tudo caído, é uma catástrofe. Houve alturas em que me vieram as lágrimas aos olhos, devo dizer, em alguns sítios, porque havia árvores com as quais eu tinha uma particular paixão e caíram, por isso simplesmente eu não consigo ainda sequer, eu próprio, as estradas estão fechadas. Tu estás a falar daquelas fotografias que fizeste e mostraste, que são árvores, algumas delas que remontam ao tempo do rei Dom Luís. Quer dizer,
Há uma delas há uma daquela espécie, não sei se caiu se não. Porque essa fica no Parque de Pena. Eu dentro do Parque de Pena não fui ainda, não sei o que é que lá se passou dentro, e as coleções que nós temos não entram em muito detalhe. Diz que houve muitos danos, digamos, nos parques e tapadas que eram, por assim dizer, propriedade dos parques de Sintra. Depois os parques de Sintra gerem a área florestal também, e portanto é dessa área florestal que eu estou a falar. Aquilo era uma tuia, portanto é uma árvore que vem dos Estados Unidos, é a árvore que os índios usavam para os tótems, porque é uma árvore que tem uns troncos muito direitos, e habitualmente cada árvore faz assim uma espécie de braços, e depois tem troncos que crescem na vertical, e portanto é uma boa madeira, portanto nas zonas onde cresce normalmente até é usada para a construção, mas aqui aquela que caiu era uma árvore linda, muito, muito grande, enfim. Lá perto há outras que talvez um dia cheguem àquela dimensão, eu já não deverei vê-las com aquela dimensão. Imensos cedros, enfim. Mas aquilo percebe-se que é pelas zonas onde o vento foi canalizado, por assim dizer, e isso vai interrompendo os vários caminhos, e eu ainda não consegui ver nem uma parte pequena, porque só andando a pé, e a serra é grande, não é? E mesmo andando a pé, há muitos sítios que tem que se voltar para trás, não se consegue passar. Portanto, mas isso foi uma situação limite, e essas situações limite nós temos tido várias nos últimos anos, não é? Nós tivemos uma situação limite muito extrema quando foi os incêndios de outubro de 2017, portanto, já não me lembro do nome que teve aquele ciclo, mas por causa Sim. Já não me lembro, mas que foi um período curto em que houve muito calor e muito vento, e depois logo a seguir veio a chuva, e por uma conjugação de fatores, já não estávamos na água dos incêndios, todo o dispositivo já ter sido desmontado, apesar de saber que era um fim de semana perigoso, não haver as mesmas regras para as queimadas que hoje em dia existem. Aquilo foi uma catástrofe, como todos nos recordamos, nessa altura. Mas curiosamente, como eu disse, o ano passado choveu mais que este ano, em março, portanto a chuva acumulada de março, o ano passado foi quase 3 vezes mais do que o normal. Este ano ficou um bocadinho acima do dobro do que é normal. Do que é normal, do que é a média do mês. Ofélia, exatamente, é o Ofélia. foi com a ajuda do Google, sim. A tempestade Ofélia. Ficou, enquanto o ano passado o ano ficou na temperatura média, este ano ficou ligeiramente abaixo da temperatura média, mas nada de muito, muito particular, muito diferente. Tudo isso está no boletim. O boletim também diz onde é que houve mais alguns extremos, temperaturas mínimas, máximas. Quer dizer, exceto o vento, que de facto teve ali uma situação de facto extrema, não aconteceu tanto. Agora, a nossa memória do tempo é muito curiosa, porque, como eu disse, a memória de curto prazo que nós temos, a não ser que tenha havido uma catástrofe que nos recorda um acontecimento extremo, e por isso lembramos do Ofélia, e lembramos das cheias de 67, ou nos lembramos de coisas assim do género, não é? A não ser quando há situações dessas bastante extremas, temos tendência a aquilo que é os dias mais chuvosos, menos chuvosos, uma semana de chuva, passar-nos. No entanto, e isto é muito curioso, na história da humanidade, essas histórias vão ficando. E uma das questões mais curiosas é aquilo que afetou mais vezes mais comunidades foram grandes cheias. E por isso nós temos memória de grandes cheias. Talvez o maior mito, aquele que mais pessoas conheçam e que está associado a cheias, é as cheias da bíblicas, não é? Portanto, a Arca de Noé, as cheias da Arca de Noé, que tem uma coisa curiosa, que é, quem conhece, digamos, a região onde a Bíblia se passa, não é? Estamos a falar sobre, portanto, aquilo que é hoje o chamado Médio Oriente, mas que vai desde Bagdá, digamos, até ao Cairo, portanto, e apanha-se toda aquela zona ali onde está hoje Israel, a Palestina, a Síria, a Jordânia. A Arca de Noé supostamente pousou num monte que fica praticamente na Geórgia, portanto, muito, 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 muito longe. Não fica não é na Geórgia, é na Arménia. É um monte para o qual a capital da Arménia tem vista, mas já fica do lado lá da fronteira com a Turquia, que é o Monte Ararat.
Isto era uma coisa... A própria origem deste mito é curiosa, porque há uma... Entretanto, procurou-se encontrar vestígios de cheias de grandes dimensões, não de cheias que tivessem coberto toda a superfície terrestre, como é o mito Sim. da Arca de Noé, mas Do cheias de grandes dilúvio. dimensões, o dilúvio, e há basicamente duas possíveis interpretações, que é, por um lado, as cheias tradicionais, que enfim, hoje já não acontecem, mas aconteceu muito naquela estamos a falar de algo que se passou há, sei lá, 7, 8, 9, 10 mil anos. Portanto, no vale do Tigre e do Eufrates, portanto, o vale da Mesopotâmia, portanto, o vale onde apareceram as primeiras, algumas das primeiras civilizações, a Suméria, por aí adiante, e eu sempre achei que era isso, que era a explicação boa. Há outra explicação possível, e essa é muito mais fascinante. Então. E é muito mais imprevisível. Que tem a ver, de facto, com aquilo que é uma grande alteração climática, que aconteceu há 15 ou 16 mil anos, que foi o fim da última grande glaciação, a glaciação de Würm. É difícil imaginar um mundo tal como ele era nesse tempo. Estamos a falar de um mundo em que as calotes polares, portanto as calotes de gelo, vinham praticamente até Portugal. Enfim, em Portugal nós encontramos, havia glaciares, na Serra da Estrela, havia vários, mais do que um, mas há um que é muito conhecido, o Vale do Zezer, Vale de Manteigas, mas também havia no Gerês, enfim, vestígios de glaciares, mas enfim, foi uma coisa pequena, mas portanto, e a calote propriamente dito cobria, por exemplo, praticamente todo o Reino Unido, o que significa que havia uma quantidade enorme de água que estava depositada, por assim dizer, em cima, ou a flutuar, ou depositada em cima de continentes, o que fez baixar o nível da água do mar, não centímetros, mas talvez 100 a 120 metros. O que é uma diferença... Claro. Abissal. É difícil imaginar. Ora, como nessa altura estamos a falar de um tempo em que quando começa digamos, quando os gelos começam a recuar, também coincide de alguma forma com o começo da agricultura e com a aproximação das pessoas aos terrenos mais férteis, uma das explicações, enfim, o que hoje se sabe é que há uma zona de que temos falado muito nos últimos 2 anos, que é o Mar Negro. Portanto, o Mar Negro é o mar que fica entre a Turquia, o Cáucaso, a Rússia e a Ucrânia, mas depois também onde deságua o Danúbio. A Turquia controla o acesso ao Mar Negro através do Estreito do Bósforo. Ora bem, o Mar Negro, com menos de 100 metros, seria um lago. E quando este gelo começou, terá havido uma altura em que de repente o mar voltou a entrar por ali adentro, pelo Estreito do Bósforo, de uma forma, é possível que tivesse havido ali inclusivamente barreiras físicas que ruíram e o mar entrou. Aliás, porque o próprio Mediterrâneo houve uma altura que esteve praticamente seco. E de repente houve uma cascata, a maior cascata que se imagina, a passar pelo Estreito de Gibraltar, a voltar a encher esta bacia enorme. Isto sabe-se porque há uma camada de sal no fundo do Mediterrâneo que dá sinal de que houve ali um mar que secou e depois voltou a haver entrada de água, não é? Portanto, são coisas... A história... Que a geologia vai encontrando explicações. E no caso do Mar Negro, sabe-se pelas camadas, pelo tipo de estudos que já se fizeram, do tipo de, inclusive, tipo digamos, das várias camadas que há no fundo do Mar Negro, que isto terá acontecido qualquer coisa de semelhante, e na altura em que isso aconteceu, de facto, podemos ter tido zonas brutais que foram completamente alagadas, e não muito longe do tal monte onde a Arca de Noé supostamente teria pousado. Portanto, há 2 explicações possíveis para isto, e isto fica muito na memória das pessoas, às vezes com imprecisões e até na memória oral. E, portanto, repara, há mitos sobre grandes cheias na Bíblia, há mitos gregos,
Há mitos na cultura maia, há mitos na cultura nórdica, na cultura viking, há mitos na cultura zoroastra, portanto, que é a cultura persa, e claro, há os mitos ligados à Suméria, que esses estão mais... podem ser sobrepostos aos mitos bíblicos. E há um outro mito, ou melhor, outro mito, outra história que se considerava real e que agora tem uma explicação, uma descoberta relativamente recente, publicada na Science há pouco tempo, que tem a ver com a própria origem do Império Chinês. Lá estivemos a falar da China aqui ontem. Que é, havia a ideia de que o primeiro imperador chinês, digamos, torna-se imperador na sequência de uma gigantesca cheia do Rio Amarelo. O Rio Amarelo é enfim, a China tem dois rios muito importantes. O Rio Amarelo é porventura aquele que permite, inclusive, a própria existência da cultura chinesa, com a riqueza que trouxe, o arroz, todas essas coisas, enfim, um tipo de planície que é. E terá havido uma gigantesca cheia também aí. Porquê? Porque o Rio Amarelo passa por gargantas antes de chegar à zona mais plana. Numa dessas gargantas terá havido uma tempestade, uma situação qualquer, em que houve um deslizamento de terras que criou uma barragem natural. Portanto, uma espécie de montanha que foi abaixo e criou ali uma barragem natural. E depois houve uma cheia que arrasou a barragem. E veio, quer dizer, imagina o que é uma coisa de grande dimensão e que cobriu uma área gigantesca. E há hoje vestígios disso, nomeadamente de corpos, não é? Portanto, pessoas que morreram, pelo menos numa faixa de 25 km a sul da zona onde isto pode ter acontecido. Isto está publicado na Science em 2019. Science 2019, exatamente. Portanto, o curioso disto é que isto atrasa o início da cultura chinesa, do primeiro Império Chinês, 300 anos. Porque havia a ideia que a cultura chinesa e o Império Chinês teriam começado 2200 anos antes de Cristo, e isto aconteceu há cerca de 1900 anos antes de Cristo. Portanto, há aqui um desencontro, mas isso bate-se, quer dizer, depois permite explicar outras coisas que não tinham boa explicação, designadamente coisas que têm a ver com mistura de culturas e vestígios dessa época. Portanto, é muito curioso como isto se vai mantendo e como boa parte disto existe por tradições orais, a passagem de tradições orais, e há um estudo nos Estados Unidos com uma tribo índia que tinha a tradição oral de uma grande catástrofe ligada a um vulcão e que descobriu-se que esse vulcão de facto tinha existido 17 mil anos antes e que isso tinha passado por tradição oral, porque aquela tribo não tinha língua escrita, de geração para geração. Durante 17 mil anos. Durante 17 mil anos, o que é extraordinário. Sim. Não é? Portanto, isto permite perceber que quando são grandes eventos, a memória fica. Quando são grandes eventos, a memória fica. Quando são variações de ano para ano, a memória não fica. Até porque, não havendo literatura escrita, não é? O que acontece é que havia a capacidade ou a necessidade de criar narrativas que tinham sempre aquilo que nós chamamos poética, tinham rima, seja onde for, porque é a forma que nós temos de associar. Memorizar. E existe, de facto, uma grande capacidade de transmissão dessas narrativas. Nós vamos encontrar o mesmo com a Ilíada e a Odisseia, não é? Elas não começaram por ser escritas, muito daquilo começaram a tradição por ser... oral. E a própria Bíblia, não é? na própria Bíblia há coisas que não batem certo. Pois, E dependem por assim alguma. E houve grandes discussões teológicas sobre se o que valia era a Bíblia hebraica, sobretudo para o Antigo Testamento ou a tradução grega. Enfim, Às não vezes estas vamos entrar narrativas nisso. também eram acompanhadas por música, porque se nós cantarmos, então, pronto, ainda vai melhor. Portanto, e é espantoso como é que se aguenta durante tanto tempo. Bem, agora vamos só rapidamente à questão das alterações climáticas, que é uma questão importante. Sobre essa matéria, aquilo para que apontam os estudos são que não há dúvida que está a haver um aumento da temperatura média da atmosfera, que esse aumento tem origem humana, portanto, mas aquilo que surge mais associado é a probabilidade de ocorrência de eventos extremos. De eventos, portanto, a frequência com que ocorrem furacões de grande dimensão, a frequência com que ocorrem
tempestades de grande dimensão, a frequência com que ocorrem cheias. Uma parte deste registro às vezes tem a ver com uma maior ocupação do território. Quer dizer, ou a ocupação errada do território. Outras vezes são situações muito limite, como por exemplo aquela situação que aconteceu perto de Valença há poucos meses, não é? Portanto, em que houve uma conjugação de fatores, alguns associados às alterações climáticas, como uma temperatura das águas do Mediterrâneo mais alta do que era habitual e, portanto, maior alimentação de umidade na atmosfera, mas depois também a probabilidade da ocorrência daquela cheia num sítio daqueles, em termos de estimativa, seria uma vez em cada 1000 anos. E não há forma de prever, em termos de infraestrutura, ninguém constrói para cheias de 1000 anos, constrói-se para cheias de 50, cálculos de 50, talvez 100, que se consegue 1000 anos é quase impossível. E, portanto, mas vamos ter quem fale disso melhor aqui durante o programa. No caso concreto do Mediterrâneo, e para acabar, e sobre isso a ciência ainda está a evoluir, não é muito difícil prever o futuro do clima, sobretudo quando passamos da escala global para uma escala mais micro, portanto porque se o planeta ficar mais quente, está a ficar mais quente, não aquece da mesma forma em todo o lado, nem isso tem o mesmo efeito em todo o lado. Há sítios onde isso representa mais chuva, há sítios onde isso representa mais calor, há sítios onde pode representar mais frio, há sítios onde pode representar mais seca, muitas coisas variadas. E um dos desafios... Mais incêndios, não é? Também sim, os incêndios estão muitas vezes associados. Os incêndios estão associados a muitos fatores, nomeadamente, muitas vezes, a má gestão florestal, pura e simplesmente, não é? Outras vezes a verões mais quentes ou uma relação secos entre a chuva que vem antes e que faz crescer e a seca que vem a seguir e que faz secar. Portanto, há aqui várias variações, se bem que nós tínhamos, quer dizer, mesmo, por exemplo, agora houve um grande incêndio nos Estados Unidos, mas há muitos livros até sobre incêndios maiores que aquele noutros tempos. Não terão tido as consequências para a infraestrutura humana que este teve, não é? Portanto, mas incêndios colossais, não é? Colossais. Estou a falar em tempos históricos, em tempos em que já lá estavam, portanto, do século passado. Se formos para tempos históricos e formos às camadas geológicas, encontramos coisas então ainda muito maiores. O problema é tentar perceber aquilo que é a normalidade, não os eventos extremos. E a ideia que existia, e eu sempre ouvi isto, posso dizer que há décadas, é que no caso da bacia do Mediterrâneo e de Portugal em particular, as alterações climáticas iam-se traduzir em maior risco de seca e menos chuva. Curiosamente, foi muito recentemente publicado na Nature um artigo onde aliás participam dois cientistas portugueses, e nesse artigo faz a revisão da precipitação, portanto, do registro da chuva de 23 mil estações espalhadas por toda a região, por toda a região, portanto, e a conclusão a que se chega é que há grandes flutuações da chuva que cai anualmente, mas não há nenhuma prova de que esteja a diminuir ou a aumentar a chuva que cai na bacia do Mediterrâneo. Quer dizer, havia esta ideia porque não se tinha ido tão atrás, isto vai até 1801, portanto, porque já há estações, quer dizer, não haveria 23 mil estações em 1801, mas vai bastante atrás, e, portanto, chega-se à ideia de que há flutuações, por vezes há períodos em que uma sucessão de anos seguidos em que chove bastante mais e depois uma sucessão de anos seguidos de seca, mas não há evidência clara de que aquilo que aconteceu, e se formos reparar, 1801, isso permite acompanhar todo o período desde a Revolução Industrial, do começo da acumulação de CO2 na atmosfera, portanto, que se possa dizer com tanta certeza que seja isso. E isto no fundo, isto é uma evolução do conhecimento. Portanto, agora, nós temos é que tentar preparar-nos para viver bem com esta evolução do conhecimento. Portanto, por exemplo, eu diria, na Serra de Sintra, onde caíram as tais 100 mil árvores, não haveria muito a fazer.
Quer dizer, não haveria muito a fazer. As árvores numa zona natural não são tratadas como num jardim. E, portanto, crescem de forma muito mais caótica e tendem a crescer de forma até mais altas porque têm que lutar pela luz e, portanto, são esticadinhas, digamos assim. Eu tenho sobreiros no meu terreno, são sobreiros que, comparados com os do Alentejo, são palitos, são muito mais altos e muito mais fininhos, porque têm que lutar pela luz, portanto, aquilo não é um Sim, estão a adaptar-se. não são chaparros, têm que se adaptar ao facto de existirem ali outras espécies que também lutam pela luz. Portanto, as árvores tendem a acontecer isto. E, naturalmente, que as árvores nascem, vivem e morrem. Há umas com mais anos, outras com menos anos, mas acontece isto. Portanto, alguma coisa pode ser feita em termos de limpeza e muita coisa deve ser feita e muitas das árvores que caíram eram acácias que eram infestantes, sem dúvida nenhuma, tudo isso é verdade. Portanto, agora, as zonas de ocupação humana é diferente. A infraestrutura que vamos construindo às vezes não beneficia, mas complica os extremos. E sobre isso também é um tema sobre o qual também já falámos várias vezes e sabemos que há sítios, só por estarem onde estão e não se terem de ter lá as pessoas, vão continuar a ter as pessoas de vez em quando basta água.